Nós vamos hoje falar sobre o testemunho de João Batista. O tema que vai ser abordado durante a semana nos encontros que todos nós aqui temos participado e tem sido maravilhoso. Na terça-feira passada, nós tivemos um número bem bom nosso encontro na minha casa e também no online, porque a gente faz essas duas modalidades de PG, né? E Deus tem abençoado pessoas aqui em Curitiba e fora de Curitiba. Isso que é maravilhoso, amém? Então, eu queria dizer para você que é muito importante que você que assumiu esse compromisso de liderar um PG, de estar sendo submisso à vontade de Deus nesse trabalho tão importante, que você continue, que você não desista, porque nós vamos, como o pastor disse hoje, nós vamos colher muito, né? Nós vamos semear, mas a gente vai colher também, amém? Então, se você não participa, ingresse num PG aí, continue e participe junto e ajude os líderes aqui que estão trabalhando com muita dedicação a esta obra, amém? Então nós temos aqui a missão de falar sobre o testemunho de João Batista. Capítulo 3, a partir do verso 22, o texto vai dizer assim para nós. Quem tiver com a sua Bíblia, acompanhe lá comigo. Depois disso, Jesus foi aos seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou um tempo com eles, batizando, e ele batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e o povo vinha para ser batizado. Isto se deu antes de João ser preso. Surgiu umas discussões entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiam a João e lhe disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhastes, está batizando e todos estão se dirigindo a ele. A isso João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que atende e que ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Amém? Irmãos, João Batista tinha muito claro a missão a qual ele foi designado. E é importante que eu e você tenhamos claro isso na nossa vida. A missão a qual você foi chamado. A missão é tão importante, irmãos, porque aqui João ele é dirigido por Deus para que ele prepare o caminho, para ser aquela pessoa que seria o precursor, ou seja, aquele que ia anunciar a vinda do Senhor Jesus ali, naquele tempo. E aí, é interessante, irmãos, porque João Batista, ele sai para um lugar, ele sai para falar daquele que merecia toda a glória e toda a honra. E esse texto, ele vai trazer ele vai ser enfático nisso aí. Porque João, ele vai dizer assim, ó: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eu não sou o Cristo. Você vai ver nos textos anteriores, você vai ver ele aqui também, dizendo que, trazendo também salvação a Nicodemos. Há pouco a gente tinha falado sobre Nicodemos, né? A semana passada foi aqui trazido a nós uma mensagem que falava sobre Nicodemos, e que de Nicodemos estava com tanta vontade de querer conhecer aquele que realmente era o mestre e Senhor, que ele, né, foi à noite ter com Jesus. E aí no estudo que a gente fez aí com o pastor, Nicodemos foi fisgado por Jesus.
Nicodemos foi salvo por Jesus. Então, eu queria dizer para você que João Batista, ele estava aqui com essa incumbência de mostrar Jesus, de falar de Jesus, de dar continuidade de quem realmente tinha a importância primária de todas as coisas. Então, nós olhando para a mensagem que nos é proposta, eu quero ler algumas partes aqui e a gente vai estar conversando com vocês. Algo que é incontestável. Esta passagem nos mostra a beleza da humildade de João Batista. Era evidente que o povo estava abandonando a João para seguir a Jesus. Então, no texto a gente vê isso, né? Alguns discípulos de João dizendo, os discípulos estão indo até Jesus, né? E aí João, ele já tinha muito claro isso na vida dele, que realmente a função dele era preparar esse caminho. E a minha e a tua função é sempre fazer discípulos de Jesus Cristo. Sempre. Os discípulos são pessoas que vão seguir nós que imitamos a Jesus, mas eles precisam ser levados a entenderem que eles precisam imitar a Jesus Cristo. Amém? Então, faça discípulos do Senhor Jesus Cristo. Amém? O texto ainda vai dizer para mim e para você que os discípulos de João se sentiam preocupados com este fato que não lhes agradava ver o mestre sentado como se ele estivesse na última fileira de uma igreja, de um templo, porque muitas pessoas estavam indo até Jesus Cristo. Mas para João estava muito claro que realmente isso era o objetivo central da vinda de João. Era o objetivo central, porque ele entendia isso claramente na sua mente. Nós temos entendido que a nossa missão aqui neste mundo, ela é uma missão a qual a gente vai direcionar pessoas ao Senhor Jesus, a gente vai direcionar pessoas para o reino do Senhor, mas que nós não somos o foco principal. E quem é o foco principal é Jesus Cristo. Nós temos entendido isso? Jesus é o foco principal da mensagem, da salvação para a vida das pessoas. Então, enquanto as multidões foram ver e ouvir o novo mestre, para João teria sido fácil, em uma resposta às suas queixas, sentir-se ferido, abandonado, injustamente esquecido. Por quê? Porque os seus companheiros estavam despertando em João. João, imagine, todos aqueles que você falou, todos aqueles que se arrependeram, estão seguindo a ele. Mas eu queria que você pensasse junto comigo. Este é o objetivo. Esse deve ser o objetivo. Jamais nós podemos tirar de cena o Senhor Jesus Cristo da nossa vida. Jamais. Jamais eu tenho que pregar a palavra de Deus e trazer eu como a pessoa principal. Porque quem faz a transformação no coração, na mente, na vida de uma pessoa é o Senhor Jesus Cristo. Não sou eu. O meu dever deve ser pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E João, ele tinha claro isso. Primeira parte diz assim: disse-lhes que jamais tinha esperado outra coisa. Disse-lhes que, de fato, tinha-lhes assegurado que ele não ocupava a primeira posição, mas sim que tinha enviado como um mero arauto. Olha que interessante, irmãos. A visão aqui do nosso escritor da mensagem é uma visão muito clara e traz para a gente também aqui, à luz da palavra de Deus, essa visão de João, de entender que o foco principal era Jesus Cristo. O foco principal era o Senhor Jesus. Então, esse arauto é alguém que anuncia, o precursor, o preparador do caminho, para o maior que havia de vir.
A vida seria muito mais fácil se houvesse mais gente disposta a desempenhar o papel secundário e subordinado. Então, seria muito mais fácil para mim e para você, irmãos, nós entendermos que o nosso papel é o papel secundário, que está sobre uma submissão daquele que está enviando nós. Nós entendemos isso? Porque se a gente não entender isso, a gente vai ter problemas sérios com nós mesmos. Nós vamos achar que o nosso lugar era um lugar de posição. Eu vou achar que o meu lugar precisa ser evidenciado, eu preciso estar em destaque. Mas não é isso que a palavra de Deus nos diz. São só 3 páginas, tá, irmãos? Há tanta gente que procura coisas importantes para fazer. João não era assim. Sabia muito bem que Deus lhe tinha atribuído um lugar secundário e uma tarefa subordinária. Nós evitaríamos muitos ressentimentos e desgostos se nos dessemos conta de que há certas coisas que não são para cada um de nós, que não são de nós, que não são para nós. E se aceitássemos de todo o nosso coração e fizéssemos com todas as nossas forças a tarefa que Deus tem nos atribuído, fazer uma tarefa secundária para Deus converte-se em uma grande tarefa. Tá? Vai expressar aqui um comentarista, e eu não... Brueggemann, todo serviço tem o mesmo valor para Deus. Qualquer trabalho feito para Deus é necessariamente um grande trabalho. Eu me lembro uma vez que o pastor falou aqui da questão da limpeza da igreja, né? De alguém que é comissionado para cuidar da igreja, de zelar por aquilo que Deus colocou em nossas mãos, e a importância da tarefa de uma pessoa que faz esse trabalho. Se nós chegássemos hoje aqui, tivesse um monte de sujeira aqui nesse lugar, nós começaríamos a olhar e criticar e falar mal. Então, cada trabalho, cada serviço que nós fazemos para Deus, por mais simples que seja, ele é um grande trabalho na mão de Deus, porque é o trabalho do reino de Deus. As pessoas observam se há cuidado, se há zelo, se há realmente dedicação para aquilo. Na segunda parte, disse-lhes que ninguém pode receber mais do que o que Deus lhe deu. Se o novo mestre estava ganhando mais discípulos e seguidores, não era porque os estivesse roubando de João, mas era sim porque Deus estava dando a ele. E é interessante isso, irmãos, porque às vezes nós podemos estar com a motivação errada. Às vezes nós podemos estar com a motivação de que nós queremos uma multidão de pessoas caminhando atrás de nós, para evidenciar que nós temos uma alta posição, o que a gente é, isso ou é aquilo. Mas João, ele traz para nós, e eu gostei muito da abordagem desta mensagem, porque tem um momento aqui que vai dizer que João simplesmente some de cena, porque ele reconheceu o papel dele e aquilo que Deus havia colocado em sua mão. Nós temos reconhecido, ou nós temos entendido qual que é o meu, eu tenho reconhecido, e você tem reconhecido qual que é o teu papel? Qual que é o nosso papel diante do Senhor? E eu quero desafiar você a procurar entender se até aqui você não entendeu. Porque isso é muito importante, irmãos. Porque quando a gente entende, a gente começa a testemunhar de Jesus. João Batista, ele não estava testemunhando dele, mas ele estava testemunhando de Jesus Cristo, do Mestre, o Senhor de todos. E é isso que nós precisamos fazer. O texto, ele vai dizer, e é muito maravilhoso esse texto, porque Jesus ele vai chegar aqui, a partir do versículo 27, ele vai dizer assim, do capítulo 3 de João,
Ele diz assim: a isso João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse, eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Irmãos, eu e você, nós somos amigos do noivo. Nós precisamos ouvir a voz do nosso amigo, porque ele está falando com a gente. Eu não vou me recordar quanto tempo faz, mas eu acredito que o Ariel, a Tati, o pessoal que participa desse ministério de ensino, quanto tempo faz que a gente já está nesse trabalho de PGs, dessas mensagens temáticas aqui, e que estão fazendo com que a igreja tenha crescido com isso. Todos nós temos crescido com isso. Mas eu acredito que uns 4 anos, 5 anos, né, Ariel? E o Ariel uma vez falava para mim: Gidiel, a gente está alcançando pessoas longe. Longe, pessoal. A gente está alcançando pessoas. Na pandemia, nós tivemos pessoas que aceitou a Jesus, porque nós conseguimos ouvir a voz de Deus, de Jesus, do noivo, e a gente começou a testemunhar de Jesus Cristo, e a falar de Jesus Cristo. E algo que talvez, na visão humana, poderia ser impossível para nós alcançamos pessoas. E esse ano, com a graça de Deus, nós vamos batizar pessoas aqui que aceitaram a Jesus no PG Online. Amém? Então, foi porque nós estamos ouvindo a voz de Deus. E eu queria encorajar você, jovem. Eu vejo sempre o PG dos jovens lá, uma multidão de jovens, bastante jovens, alegres, sorrindo, e estão testemunhando de Jesus. Nós vemos o PG dos irmãos que são mais velhos, né? E que nos ensinaram esta palavra verdadeira. Vários irmãos trabalhando na obra de Deus, testemunhando de Jesus. E aí nós precisamos dar continuidade. Nós precisamos dar continuidade. E aí, irmãos, João Batista, olha o que ele diz aqui, irmãos, que maravilhoso que é isso. Quando nós ouvimos a voz do noivo, nós entendemos o nosso papel e nós entendemos o lugar onde a gente precisa estar. Olha só, ele vai dizer assim: o amigo presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve. Enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Irmãos, ouvir a voz do noivo, que maravilhoso. Sabe quando a gente ouve a voz do noivo e a gente fala assim: eu estou dentro da vontade do noivo. Eu estou dentro da vontade do meu amigo que é o noivo. Nós precisamos estar dentro dessa vontade do amigo que é o noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. Olha só a alegria dele. Talvez para muitos vai ser outro conceito para estar alegre. João vai falar bem assim no versículo 30, e abre a tua Bíblia lá, porque eu queria que o Espírito Santo implantasse isso dentro do nosso coração, como o Salmo diz: escondi a tua palavra dentro do meu coração para não pecar contra ti. Porque nós podemos pecar se a gente não entender essa palavra aqui. Diz bem assim: é necessário que ele cresça. Quem deve crescer? Quem deve crescer? Quem deve crescer? Jesus deve crescer. O noivo precisa crescer. E nós precisamos diminuir. Nós precisamos. Então, esse recado aqui é para que a gente consiga realmente entender que é Jesus que precisa crescer. É Ele que deve ser evidenciado. E João Batista traz claramente isso nos capítulos anteriores aqui. Ele vai trazer isso claramente a todos nós. Ele não deixa dúvida de quem deveria ser engrandecido, para quem aquelas pessoas que estavam sendo discipuladas, estavam sendo evangelizadas, estavam crendo, estavam se arrependendo, para quem aquelas pessoas deveriam se dirigir.
para Jesus Cristo. Só que assim, irmãos, pode ser que em algum momento da tua vida, alguns amigos teus que caminham junto com você vão dizer assim: nossa, você está ficando para trás daquele outro lá. Você está ficando para trás porque as pessoas estão seguindo eles. Está seguindo a Jesus. E você fica angustiado, você acha que você foi esquecido. Você não foi esquecido, porque Jesus, Ele dá um devido valor a cada um de nós, para que a gente realmente dê frutos, continue dando frutos. Então, não desista de testemunhar de Jesus Cristo. Por último, João emprega uma imagem muito viva aqui, que qualquer judeu podia reconhecer. Esta imagem, ela tem lá em Êxodo 34, a gente vai ver a questão conjugal, né, que os servos de Deus não deveriam se unir com pessoas que realmente não fossem tementes a Deus. A gente vai ver também no Novo Testamento, né, a ideia que traz aqui para nós de um casamento, né, um casamento que entre homem e mulher, algo que é bíblico, que é a palavra de Deus. E nós vamos ver, irmãos, que esse exemplo é trazido para nós no sentido do quê? De ensinar a questão da pureza, de ensinar para mim e para você a questão da importância desse casamento entre o noivo, que nós já entendemos quem é, Jesus Cristo, e a noiva, que é a igreja, que é a igreja de Cristo, que sou eu, que é você. Porque vai ter o dia que ele vai voltar e ele vai se encontrar com essa noiva, e essa noiva precisa estar purificada. Sabe como essa noiva vai estar purificada? Pela palavra de Deus, amém? É a palavra de Deus que nos lava, que nos limpa, ela vai nos ensinando. Porque um dia a palavra de Deus diz para mim e para você, que Jesus se entregou lá na cruz e derramou o seu sangue por amor a cada um de nós. E os nossos pecados, quando a gente vai até Ele, eles são perdoados, amém? E João evidencia isso. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, amém? Então, nós precisamos se voltar para isso. Eu e você precisamos se voltar e entender que nós temos um papel muito importante no reino de Deus. João Batista compreendeu o seu papel. João Batista, ele compreendeu a missão a qual ele foi colocado para fazer. Que eu e você, irmãos, consigamos compreender através da voz do noivo, que é nosso amigo, que nós possamos compreender a nossa real missão e que nós precisamos testemunhar desta grandeza do Senhor Jesus Cristo. Amém?